E então, em novembro agora, Deus deu essa chamada para nós. Deus falou rompimento. Agora é hora de desligar coisas, avançar. E eu já estou de olho em dezembro, porque já tem o nome de dezembro. Só que está todo mundo querendo saber, pastor, qual? Ei, ainda não é agora, mas eu vou falar para vocês, tá? Vai ser muito forte o que Deus vai fazer em dezembro conosco. Mas se prepare, porque nós estamos nesse tempo de desligamento, de arrancar coisas que estão nos amarrando. O que nós vamos falar hoje é sobre se libertando de coisas que estão amarrando você. É como se alguém tivesse amarrado, cheio de elásticos, tá? E você vai, e já viu isso? E alguém vem e desliga. É o que Jesus vai fazer conosco, para a gente romper. Aí você vai ter uma velocidade por causa do Senhor. Quantos creem nisso? Nós vamos estar vivendo isso agora. Então, queridos, olha só, a gente precisa entender, esse é o nosso tema de hoje, rompendo com as cadeias espirituais. Seja o que for, seja o que possa tentar te amarrar, Deus está dizendo que hoje é o dia que você pode desligar coisas, quebrar ligaduras da impiedade e realmente se tornar alguém totalmente livre. Mas para isso a gente precisa da verdade. E quem é a verdade? Jesus. Olha só então o texto que nós vamos começar falando hoje. Vamos lá. João 8,32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? Jesus. Se Jesus te libertar, você é uma pessoa totalmente livre. Mas aí você pode pensar assim, ou talvez falar, mas pastor, deixa eu falar uma coisa para você, eu estou aqui na igreja há muito tempo. E ainda tem algumas coisas que eu vejo que ainda me amarra, que eu tenho dificuldades. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É como te levar a viver restauração, transformação. Por quê? Porque, às vezes, o problema nosso está justamente em mentiras que foram colocadas na nossa mente. E a Bíblia, então, vai nos ensinar sobre isso hoje. Sobre essas verdades que nós precisamos colocar. Se a gente conhecer a verdade, a gente vai ser liberto de toda prisão. Por isso, existe, às vezes, cadeias ou fortalezas que foram criadas para tentar nos impedir de ver o agir de Deus, ou quem sabe sairmos do aspecto natural. E nós vamos então pensar muito sobre isso e o Senhor quer te levar a viver o plano perfeito. Sabe por quê? Deus quer que você seja totalmente livre. Fala pelo menos para duas pessoas que estão perto de você aí. Olha, Ele quer que você seja totalmente livre, desimpedido, em nome de Jesus. E não há aliança contrária que vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Não há laço que vai te aprisionar, porque o Senhor, hoje, nessa noite, já está desembaraçando todo o embaraço. Ele está dizendo para você, olha, eu quero desembaraçar todo tipo de embaraço. Alguma coisa que, porventura, pode estar tentando prender você. É o que Deus quer fazer. E hoje, em nome de Jesus, eu acredito que você vai romper muito, porque você vai estar diante do altar que é o próprio Senhor Jesus. Você vai entregar a sua vida em rendição a Ele. E essa verdade que é o próprio Senhor vai mudar a sua vida. Então, eu não sei se você consegue entender, mas se existe alguma área na sua vida, seja o que for, pecado antigo não resolvido, nessa noite você precisa ir diante do Senhor e dizer: eu quero resolver isso hoje. Porque às vezes
O que está nos amarrando são pecados antigos. Ei, em 1900 e antigamente eu fiquei magoado, ou tive uma situação, e aí você está vivendo de passado. E o Senhor quer te levar para um novo tempo, uma nova história. Mas para isso você precisa se desligar daquilo que é interrupção. Quantos conseguem entender isso? Deus quer te levar para uma nova história. Você precisa romper com barreiras, com ligações. Porque tem gente que está amarrado no passado. E Deus quer te levar para um tempo de futuro. Vamos orar? Sabe por quê? Eu vejo que o Senhor está mandando muitos anjos para esse lugar hoje. Carruagens de fogo estão descendo sobre esse ambiente. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Papai. Vem agora, Senhor. Enche esse lugar com a tua glória. Nós precisamos, Senhor, da tua verdade. Nós precisamos do Senhor nesse lugar. Oh, meu Pai, eu não tenho nada para oferecer se do céu não me for dado. Por isso, Espírito Santo, traga a revelação do céu para nós e enche o coração dos nossos irmãos, enche o coração de cada um de nós, Senhor, da tua verdade, que nós possamos sair daqui libertos com toda a verdade que o Senhor vai trazer como entendimento espiritual para nós. E que nessa noite, Deus, a revelação da tua palavra nos cure de toda interrupção que está, às vezes, entulhando coisas na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente começar. Olha só, presta bem atenção. Ser livre é algo muito importante para a nossa vida. Então, ser livre não é apenas para quem está preso, mas para quem não permite que nada domine o seu coração. A palavra de Deus diz que a gente precisa apresentar a nossa vida e o nosso coração totalmente puro diante de Deus. Então Deus, ele, pela sua graça, a sua misericórdia, ele olha para o nosso coração. Então você que hoje tem um coração diante de Deus sincero, onde você está dizendo, olha, Senhor, está aqui, sou eu mesmo, com os meus erros, com os meus defeitos, com as minhas falhas. E eu quero, nessa noite, me apresentar diante do Senhor e dizer se existe alguma amarração na minha vida, ou feridas emocionais, ou maldições que, porventura, foram impostas sobre a minha vida, ou alianças que eu fiz, ou consciente ou inconsciente, eu hoje resolvo me desligar de tudo isso. Sabe, eu quero te levar a entender como você pode fazer libertação e cura na sua vida. Porque tem muita gente que está esperando que alguém faça isso. E eu quero dizer para você que o próprio Espírito Santo quer te ensinar a trabalhar na sua vida, porque é uma medida que você precisa para ser liberto. Uma medida, por exemplo, de oração. Porque as pessoas, elas querem coisas rápidas. É ou não é? A gente quer passar e já pegar o sanduíche pronto. Mas o sanduíche gostoso mesmo é aquele que a gente para fazer, sente o cheiro. Leva um tempo. Eu queria que você entendesse algo hoje. Hoje Deus está resgatando vidas. Deus está dizendo assim, olha, eu quero quebrar alianças antigas. Eu quero firmar uma nova aliança. E eu quero também levar vocês para quebrar todo o jugo e também que caiam todas as resistências, tudo aquilo que porventura possa estar tentando impedir você. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele
chama a gente e diz: ei, vem a mim, vocês que estão sobrecarregados. Eu quero aliviar a carga de vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você é chamado para fazer troca. E hoje, então, você precisa entender isso. Então, eu quero te levar a vencer coisas que estão impedindo você. Primeira coisa, então, que eu quero te trazer como entendimento hoje. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero te fazer entender que as cadeias espirituais, elas existem e precisam ser rompidas. O que eu falei? Cadeias espirituais, elas existem e precisam ser rompidas. Você precisa romper com as coisas que são impedimento. Eu sempre explico para alguém que o mundo espiritual ele é muito real. E aquilo que está sobre o espiritual pesa sobre o físico. Vem cá, pizza, coloca sua mão assim, ó. Ó, presta atenção nisso aqui, tá? Aquilo que está no mundo espiritual pesa sobre o físico. Você consegue entender isso? Então, obrigado. Pessoas acabam recebendo cargas por causa da realidade espiritual. Então, quando a gente quer mudar realidades físicas, a gente precisa primeiro mudar o espiritual. É aonde que a gente vai transformar coisas lá no mundo espiritual. Sentado com Jesus. A Bíblia diz que você, quando está em Cristo, tá? Você recebe o Senhor, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É lá onde você vence as batalhas. Aí a gente, por não entender isso, quer vencer aqui no físico. Aí a gente leva pancada, sofre e fica botando a língua de fora, é ou não é? Deus está dizendo assim para nós hoje. Eu quero mostrar para vocês. Então, o caminho que Deus quer trazer para nós é o caminho de transformação e restauração. Cadeias precisam ser destruídas. Olha o que a Bíblia então diz em 2 Coríntios, capítulo 3, 17. Diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você quer ver sua vida livre, desimpedida? Você precisa da presença do Espírito do Senhor na sua vida, marcando os territórios. O domínio do Espírito, o governo do Espírito, deixar ele ser Senhor na nossa vida, ter experiência. A gente quer manifestações sobre o nosso físico, mas a gente não quer experimentar o espiritual. Então eu quero dizer para você que a liberdade não é um lugar, é uma presença. Vou repetir de novo para você dar um glória a Deus. Liberdade não é um lugar, é uma presença. E se a presença de Deus está em você, eu digo para você hoje, você se torna alguém totalmente livre. Aí não tem mais nada para impedir. Não tem tristeza, não tem angústia, não tem medo, não tem depressão, não tem problema, seja o que for. Deus está dizendo para mim e para você que Ele quer ser o Senhor na nossa vida. A liberdade, então, não é um lugar, é a presença do Senhor. Quando o Espírito Santo está em você, eu quero que você entenda isso, nada poderá dominar a sua mente e nem prender a sua alma. Nem prender a sua alma. Porque se nós somos corpo, alma e espírito, o Senhor está querendo trabalhar no nosso espírito, restaurar a nossa alma e o seu físico será totalmente dominado pela presença de Deus. O seu corpo vai viver a resposta de tudo isso. Então, essas cadeias, elas podem nascer de situações. Olha, presta atenção, palavras lançadas na nossa vida. Existem palavras que geram amarrações.
Palavras que foram palavras de derrota, de destruição. Tipo, ei, você não vai dar em nada. Ou, quem sabe, você não vai ser nada nessa vida. E tantas outras coisas que porventura possa ter acontecido na sua vida, na sua história. E isso pode ser interrupção até você conhecer a verdade. E quando você conhece a verdade, aí isso não se torna mais impedimento, porque agora você tem como declarar palavras contra essa mentira de Satanás. Porque quem sabe realizar o seu futuro é Deus. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Então, gente, quando nós conhecemos a verdade, que é o próprio Senhor, mas também conteúdos da verdade, que é a palavra, nós vamos lançar esses fundamentos para a nossa vida. E aí as coisas começam a dar certo, porque a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Agora também, existem pecados não confessados, que são amarrações. Às vezes a gente carrega isso. E eu vou falar para vocês algo que o próprio Davi ensina. Senhor, olha o que Davi fala. Senhor, expurga de mim os pecados que me são ocultos. O que são esses pecados que são ocultos? São pecados que nem eu mesmo tenho consciência de que eles existem na minha vida. E que eu vou precisar então de alguém falar para mim. Você está errado. Você precisa corrigir isso na sua vida. E aí a gente fica muito zangado, né? Quando alguém fala assim, ó, você precisa mudar. A gente quer uma palavra sempre boazinha, né? Diz, ei, vai dar tudo certo na sua vida. Mas o profeta Natan foi até Davi um dia e disse assim, olha, e o Davi estava gostando da coisa, né? Contou uma história. E o Davi então entrou no negócio. E ele diz assim, olha, o que a gente vai fazer com esse homem, Davi? Esse cara merece morrer. Aí ele diz assim, esse homem é você. É verdade, eu pequei contra o meu Senhor. Aí sabe o que ele diz? Então, Senhor, eu peço misericórdia. Ele confessa o seu pecado. Que eu não caia na mão dos homens e caia na mão de Deus. Porque sabe o que acontece? Os homens, eles não têm piedade. Eles detonam. Se tu errou, ei, bota o cara na jaula, né? Mas Deus não. Deus é sempre um Deus de perdão, de misericórdia, de amor. É por isso que nós estamos aqui. Porque Ele nos ama mesmo com os nossos perrengues, né? Nossos erros, nossas falhas. Ainda estamos em processo todos os dias, né? Tem alguns que já têm asas, mas tudo bem. Ainda não está dando para voar. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que Deus quer trabalhar. Se tem algum pecado que você carrega, está lá, um pecado de estimação que está. Chegou o tempo. Se você quer viver coisas grandes na sua vida, prosperar, ei, precisa disso. Um dos maiores níveis de interrupção de prosperidade é falta de perdão. As pessoas ficam amarradas. Vai indo tudo bem. A coisa parece que vai romper e de repente acontece alguma coisa. Meu Deus, o que está acontecendo? Tem que fazer um check-up. Faça um autoexame, faça uma avaliação. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas o Espírito Santo está falando hoje aqui conosco. Também, ligamentos com pessoas ou ambientes espirituais contaminados em algum momento da história. E se isso aconteceu, você precisa reconhecer aonde foi.
Porque é assim que começa a libertação. É você reconhecendo e fazendo o desligamento de tudo isso. Falando. Porque é assim que Deus quer fazer traumas, medos, culpa, que ficaram guardados anos no coração. Tem gente que carrega até hoje, depois de anos a fio, culpa de coisas que o Senhor já disse: eu te perdoo. Você precisa só abrir com Ele. Você não é mais culpado. Ou seja o que for. Deus está dizendo assim: olha, há perdão para você. A boa notícia que eu quero te dar hoje é que o sangue de Jesus, ele é suficiente para quebrar qualquer jugo imposto na sua vida, inclusive da religião, que as pessoas querem usar como aquele argumento falso. Ei, Jesus te ama. E Ele está trabalhando para você viver o melhor. Amém, queridos? Segunda coisa que eu quero trazer para você entender como você vai vencer e romper as cadeias espirituais. Olha só, Jesus é o libertador que troca jugos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Olha para a pessoa que está perto de você. Se Ele te libertar, você estará totalmente livre. Jesus, ele não veio apenas para perdoar. Ele veio quebrar cadeias, cancelar sentenças espirituais. É incrível. Porque às vezes nós carregamos nas nossas emoções sentenças que vieram da nossa história. Hoje, nessa noite, eu quero dizer para você, você pode estar diante da presença de Cristo Jesus e apresentar todas essas coisas a Ele. O jugo da escravidão é trocado pelo jugo da liberdade. Deus está falando para nós hoje aqui que se eu quero, o peso e o pecado, ele é trocado pela leveza. Foi para isso que Jesus morreu lá na cruz. É para te dar toda a libertação necessária. Então, o controle das trevas é trocado pela direção do Espírito Santo. Então, queridos, é aqui no altar, na presença do Senhor. É em Jesus que você entrega as suas cargas e você recebe a libertação necessária. Deus está querendo te levar a experimentar essa verdade. Isso vai fazer muito sentido para a sua vida. Então, eu queria dizer para você, se existe alguém que está se sentindo aqui amarrado, seja em qual for área, nessa hora, pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu quero determinar que correntes serão quebradas. Sentenças que foram lançadas na sua vida por imposição, ou quem sabe abandonos que aconteceram na sua vida, na sua história, que às vezes você sente ainda aprisionado por algo assim. O Senhor quer te libertar. Porque o grande desejo do coração de Deus é te ver realmente vivendo em plenitude. E o processo de Deus é esse. Então eu quero que você se sinta totalmente livre. Terceira ponto que eu quero te dar, o caminho para romper as cadeias. Você precisa encontrar esse caminho. E então eu vou agora te dar quais são esses caminhos. Primeira coisa, para você romper cadeias. Vamos lá. Primeira coisa, reconheça as alianças erradas.
Permita que o Espírito Santo revele onde há prisões invisíveis. Você precisa de reconhecer aquilo que porventura possa estar de errado. Você precisa perceber. E para isso você precisa muito do Espírito Santo, presença dele. Você precisa deixar ele revelar. Você precisa de uma medida de oração. Você precisa orar para pedir, Espírito Santo, me mostra. Deixa eu falar para vocês como eu recebi libertação em áreas da minha vida. Como um pecador, né, de pecados que ficaram lá para trás, muitas coisas, eu virava e mexia, vinha pensamentos sobre áreas lá atrás da minha vida. E às vezes eu estava dirigindo e aquela coisa vinha, e eu começava a pensar coisas. E o inimigo ainda vinha e me acusava, porque quem é que faz isso? O acusador, o diabo. É, tipo assim, ele já começa a dizer que a gente não presta, né? E começa a colocar coisas do passado para tentar dizer que a gente não vai conseguir viver sonhos. E eu ficava mal. Parecia que eu estava pecando de novo. Não sei se você está conseguindo entender. Talvez isso possa se parecer um pouquinho, talvez, com você em alguma área. Se for isso, deixa eu te ajudar. Aí eu pedi ao Espírito Santo um dia, Senhor, eu me sinto sujo por causa disso. Me ensina como resolver isso, eu tenho que fazer o quê? Aí o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Eu quero te ensinar a libertar, se libertar de tudo isso. Quando esse pecado vier, tentando trazer essa acusação desse pecado que você cometeu lá no passado, você agora vai confessar, verbalizando esse pecado e colocar no mar do esquecimento. E vai botar uma placa bem grande lá, proibido pescar. Sabe o que aconteceu? Quando o diabo veio botando história, falando de coisas lá do meu passado, aí eu aproveitei esse momento e disse, Senhor, eu confesso diante do Senhor esse pecado. Ele não faz mais parte da minha vida. E eu me desligo totalmente disso e coloco no mar do esquecimento. Eu não sei, se eu fosse você, aplaudir Jesus. De repente eu senti como se algo tivesse... Saiu um peso. Cadeias foram quebradas. Interrupções foram retiradas de mim. Só o Espírito Santo para revelar isso para a gente. Então você precisa de experiência com o Espírito Santo. Tem horas que a gente pode conversar com alguém, talvez abrir o coração para ser ajudado. Tem muita gente que quer muito, muito, muito que outro fale na vida dele. Mas, querido, não tem experiência maior, mais marcante do que o próprio Espírito Santo falar com você. Não tem. 2, renuncie com a boca e com o coração. A libertação começa quando você fala o contrário daquilo que te prendeu. É o que eu estou te ensinando. Você vai liberar, vai renunciar e vai dizer tudo ao contrário. Então, tudo que porventura está vindo, o que aconteceu, aí você vai diante do Senhor, faz uma lista, faz um checklist e vai, né, tirando. Eu fiz uma vez algo, prendi, você bota todos os pecados, passa uma cruz em cima e diz, todo escrito de dívida que era contra mim, o Senhor já levou lá na cruz. Pronto. Aí você também tem que fazer uma coisa, crer. A libertação começa
aqui. Outra, 3, una-se novamente a Cristo. Jesus é o novo ponto de partida. Então você que se tornou alguém totalmente livre e liberto, você precisa desse altar da reconciliação, que é o altar da vitória. Jesus, ele é a vitória para a nossa vida. Então, quando você está em Cristo, você é totalmente livre. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que o Senhor está falando aqui? Aprenda do Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim que funciona. E por último, eu quero dar o quarto ponto para você, e esse eu quero te ensinar algo muito valioso aqui, que o Espírito Santo tem me ensinado. Olha só, quarto ponto, compreenda 2 Coríntios 10, 4, 6, que são a quebra de fortalezas. Uma fortaleza física é como se fosse um muro gigante. Geralmente uma fortaleza ela é colocada em um ponto estratégico. E o diabo ele também é dono de querer criar fortalezas que são geradas através de mentiras, de ensinamentos que nós aprendemos. Nós aprendemos desde criança algumas coisas que se tornou uma fortaleza na nossa vida. Foram imprimidas dentro do nosso inconsciente. E isso pode estar armazenado e isso precisa ser resolvido. Paulo ele vai explicar que as fortalezas elas são estruturas mentais. Aqui em cima dessa palavra. E também é algo que pode interromper o nosso crescimento. Porque ao mesmo tempo que uma fortaleza pode te defender, ela pode interromper você de enxergar saídas. E tem gente que está vivendo como se estivesse em um labirinto. Já viu? Alguém dentro do labirinto que não consegue ter saída, e aí a pessoa vai para um lado, não saiu, vai para o outro, não sai. Tenta de um lado, tenta do outro, e aí chega um momento que a pessoa cansa. E aí o diabo quer pegar a gente no cansaço. Jesus, ele é o Senhor que traz a libertação para nós. Ele é que vai trazer a saída. Então, hoje, a gente precisa entender. Fortaleza é uma mentira que, às vezes, o inferno está falando durante muitos anos na nossa vida. Ele tenta sustentar com o tempo, tentando imprimir, porque isso vem aprisionando a mente e impede a pessoa de ver Deus como é, o Senhor como o libertador. Muita gente debaixo dessa prisão. Olha, Deus falou muito comigo. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo. Para quê? Para destruir todo sofisma, tudo aquilo que o diabo já armou contra a nossa vida. Então, quando a mente ela é liberta, a gente vai alinhar o coração à obediência de Deus. Eu vou te dar aqui um exemplo muito prático. Lembra do Pedro? O apóstolo Pedro? O Pedro, quando Jesus disse que ele ia passar pela morte, sabe que Pedro se levantou e disse: "Não, Senhor". Foi assim? Não vai acontecer isso. Sabe o que Jesus falou para ele? Arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas espirituais. Agora eu te pergunto,
Será que o Pedro estava querendo algo ruim? Não. Humanamente, o Pedro estava certo nas suas convicções. Ou seja, o que acontece é que o Pedro não entendeu a revelação do propósito a qual Jesus veio. E é por isso que muitas vezes nós estamos ainda amarrados no físico e não vencemos as coisas porque não conseguimos entender o espiritual. Você consegue pegar isso? Quando tu consegue entender o espiritual, aí, queridos, as cadeias físicas, aí você não vai ser como esse Pedro, né, que tem que levar uma repreensão do Senhor. Arreda-te, Satanás. Esse mesmo Pedro, você vai ver um Pedro apaixonado. E o próprio Senhor dizendo assim, que o Pedro era muito importante. Então, quando a mente é liberta, o coração se alinha à obediência de Cristo e, com certeza, ciclos são quebrados. Eu não sei se você consegue entender, mas nós precisamos subir para receber a revelação que vem do alto. Nós precisamos disso. Eu quero que você fique em pé. Porque nós vamos orar. Eu quero te levar a liberar uma palavra nessa hora para destravar coisas no mundo espiritual que porventura possa estar tentando te prender. E se você sente que você precisa mesmo de libertação em áreas que te aprisiona, nessa noite, o Senhor quer destravar, arrancar documentos que estão ali tentando prender você. A libertação começa aqui, ó, na mente. Começa aqui, onde você vai começar a destruir toda a fortaleza que foi montada. Ei, você humanamente, como uma mente humana, não consegue vencer. Porque o próprio inimigo, ele é espiritual. E nós então precisamos estar no mundo do espírito para vencer. A Bíblia diz que Satanás está debaixo dos pés do Senhor. E você, estando em Cristo, também você está acima. Então você tem autoridade. Então eu quero levar você a entender isso. Então comece a orar e coloque a mão na sua mente e diga: Senhor, pelo poder do nome de Jesus,